Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Espírito, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. E que você possa, ainda do jeito que você está, com a mão no teu coração, pedir que o Espírito Santo venha fluir, venha sendo derramado nesta noite em nossos corações. Você veio hoje a este grupo, você deseja alguma mudança? O que você veio buscar hoje nesta noite? Para que o Espírito Santo de Deus possa transformar, possa mover em você e em mim. Nós viemos então pedir esta força hoje. Vai colocando para o Senhor: Senhor, faça algo acontecer novo em minha vida. Não quero mais ficar patinando no mesmo lugar, norteando em cima das minhas coisas. Eu quero hoje a porção dobrada do Espírito Santo. Vai pedindo para o Senhor e vamos cantar mais uma vez, pedindo este poder do Espírito Santo. Erga os teus braços agora, para que Ele venha lá do alto sendo derramado o Espírito Santo. Vem, Canta com coragem, com força. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Eu gostaria que você ainda ficasse em pé e que você colocasse agora o teu coração a ouvir a proclamação deste Evangelho. Que você que nem que você trouxe a Bíblia agora, mas coloca a mão no teu coração e ouça este fato, aonde o Espírito Santo agiu. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Podemos aplaudir a palavra de Deus.
Boa noite a todos, a todas, a paz de Jesus. Mais uma vez, sejam bem-vindos para esta noite em que nós vamos então fazer hoje o Pentecostes acontecer no nosso coração e meditar o que é que aconteceu com Maria. Nós vimos assim uma leitura que, se não for pela fé, nós vemos algo até impossível de acontecer, o que aconteceu com Maria. Mas vamos focar nesse último versículo que nós lemos aqui do Evangelho de São Lucas 1. Eu nem pedi para que vocês abrissem a Bíblia, porque eu acho que esta passagem, ela já está mesmo muito em nosso coração, mas às vezes nós não percebemos o quanto ainda nós não deixamos que o Espírito Santo nos envolva como envolveu, da forma como envolveu Maria, da forma como tudo aconteceu. E é por isso que este impossível muitas vezes não é entendido por nós. E a gente percebe que as mudanças na nossa vida não acontecem porque nós ainda não entendemos a força do Espírito Santo. Aliás, não experimentamos a força que o Espírito Santo tem para mudar a nossa vida. Em Maria, o Espírito Santo mudou muito. Então, se nós percebermos que as histórias que fizeram grandes mudanças na nossa igreja, grandes mudanças na vida, no plano de salvação, foi através do Espírito Santo. Eu já vou começar falando que todos os episódios, as mudanças no mundo grande que aconteceram, foi por dois fatos. Um, pela mudança do Espírito Santo, que mudou o mundo, e as outras que levaram ao caos do mundo e continuam muitas vezes levando, é a ausência do Espírito Santo. É a falta de que aquelas pessoas que marcaram fortemente o mundo, como o Hitler, como o Stalin, grandes guerras no mundo, foi a ausência do Espírito Santo. Mas um fato como o de Maria marcou o mundo pela salvação. Jesus veio para a salvação do mundo, foi porque o Espírito Santo agiu. E nós sabemos que a nossa igreja também comemora a renovação carismática, comemora agora o jubileu, 50 anos desta renovação carismática, aonde mudou justamente por esse Espírito Santo que aconteceu. Aonde lá em Pittsburgh se reuniram alguns jovens e foram rezar. Aliás, eles eram universitários e na verdade eles foram para comemorar o aniversário da turminha deles lá. E depois eles iriam fazer trabalhos lá da escola, reunião, coisa e tal. E na época, ainda jovem, o chamada Patti, ela então subiu um terraço e foi rezar na capela, numa sala lá. E lá ela experienciou o Espírito Santo. E descendo de lá, ela chamou os demais amigos para que fossem fazer esta oração. Resultado, o aniversário lá, a comemoração não aconteceu mais, porque eles experimentaram, eles fizeram a experiência de um Pentecostes. Veja. E então a partir daquilo lá nasceu isso que nós vivemos hoje e que precisa esta renovação acontecer na igreja. Precisa que o Espírito Santo venha renovando, venha restaurando, venha dando entusiasmo para o povo, mas não aquele que passa, mas sim para que nós possamos viver com mais autenticidade esta fé, para que a gente possa então valorizar, para que a gente possa vivenciar cada dia, cada momento, via Espírito Santo o Evangelho. Senão nós não entenderemos,
senão nós vamos viver esta mornidão, e senão o mundo vai viver esse descaso que faz, esse relativismo. Relativismo é uma felicidade, é uma vida sem Deus. Tudo está certo, né? Tudo vai como vai. Isso é relativismo, né? Mas, né, um relativismo de dizer que cada um é muito livre de fazer o que bem entende para ser feliz. Não há como ser feliz sem a graça do Espírito Santo, sem a força do Espírito Santo. Nós não encontraremos o caminho à felicidade. E voltando-se então, né, dizer desse jubileu, aonde a igreja precisa estar em movimento, né? A igreja não pode ser algo parado. Nós somos igreja. A igreja não é isso aqui. Isso é só para não chover muito na nossa cabeça. Mas igreja realmente somos nós que estamos aqui, né? A igreja é um templo onde a gente precisa vivenciar o Espírito Santo. E essa igreja, então, para nós, ela precisa estar se renovando através do Espírito Santo, chamando mais gente, trazendo para uma vida nova, tirando da angústia, daquilo que o mundo vem sufocando sem Deus. Nós somos sufocados a cada dia por falta dessa alegria que vem do Senhor. Preocupações, gastamos o nosso tempo, né, com tantas coisas, né, e tudo leva-nos a se distrair, a não perceber o tempo passar. Quantas coisas são criadas, né, que vai comendo o nosso tempo, vai destruindo, e nós não acabamos mais tempo para achar, para rezar, para oração. E o Pentecostes nós sabemos que vai acontecer principalmente quando nós nos reunimos, como aconteceu com aqueles jovens universitários. Eles rezaram e lá experienciaram algo novo, algo maravilhoso. Então esta jovem, que hoje já é uma senhora, ela já esteve várias vezes no Brasil aqui, ela esteve várias vezes na Canção Nova, ela pregava. Que experiência, como mudou a vida dela, como mudou a vida desses jovens que estavam lá. E depois, então, em seguida veio a renovação, veio para o Brasil, né? Veio aquele, acho que é o Padre Roberto, né? Isso. Então, do século 21. E foi se espalhando também. Padre Jonas conheceu também, né, a renovação através desse padre. E aí então tudo isso que está acontecendo, graças a Deus, para nós não sermos esta igreja morna, esta igreja que não usa mais a palavra de Deus muitas vezes, né? Só vem para a missa, vai para casa e acha que já é o suficiente. Não, e os problemas acabando com a nossa família, acabando com a nossa fé, acabando com a nossa força, porque nós não conhecemos a força do Espírito Santo muitas vezes. E aí nos grupos de oração, quantas pessoas nesse jubileu, durante esses 50 anos, entraram numa igreja sem saber mais o que fazer com as suas vidas, né? Sem saber que rumo tomar, que caminho seguir, e foram lá e receberam esse Pentecostes, né? E se tornaram pessoas vivas novamente na fé, né? Vivas para continuar vivendo esta maravilha e ainda trazendo, vivenciando, testemunhando isso para outras pessoas que estão morrendo na fé, pessoas se entregando para os problemas, pessoas se entregando para o relativismo, famílias se destruindo, quantas coisas vivenciando assim, né? O mundo vivenciando sem o Espírito Santo, nós vemos um caos. E nós lemos este evangelho aqui, esse último versículo aqui, onde o anjo chega e fala para Maria, né? O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá. Veja, o Espírito Santo descerá. E
Então é sinal que ele vem lá do alto. Veja bem, Maria, se tivesse acreditado nas forças, não lá do alto, nas forças daqui, Maria podia ter pensado assim: bom, eu vou ser a mãe do Salvador, certo? Eu vou ser a fulana de tal, vou ser famosa, vou ser a mãe do Messias, então vou topar essa parada, né? Vou ficar assim uma pessoa importante. Se Maria não tivesse recebido a força do alto, Maria disse sim, porque Maria entendeu a graça do Espírito Santo. Ela entendeu, ela não foi por este lado, aonde muitas vezes as pessoas assumem as coisas para ser grande. Maria iria se decepcionar muito, sabe quando? Não tanto quando Maria foi ter Jesus, sofreu aquelas perseguições de Herodes. Talvez naquele momento Maria estivesse assim, até com aquele coração de mãe que nós temos, mas Maria iria se decepcionar muito no momento da cruz. Sabe por quê? Com tantos milagres que Jesus fez, com tantas pessoas que Jesus curou, com tantos que se libertaram por Jesus, debaixo da cruz de Jesus estava Maria, João e algumas mulheres. Maria, outra irmã dela. Pouquíssimas pessoas estiveram. Se Maria tivesse contado com a glória terrena, ela estaria decepcionada naquele momento. Mas Maria guardava no coração dela a obediência, a força do Espírito Santo. E o anjo lhe disse, ela guardou essas palavras no coração: o Espírito Santo descerá sobre ti. Então ela veio lá do alto. Maria buscou as coisas do alto, a fé, a entrega para ela. Ela não entregou para as coisas passageiras da fama, mas Maria entregou o seu coração para as coisas de Deus, que vieram lá de cima, do alto. O Padre Léo tem um livro, né? Buscai as coisas do alto, muito bom, recomendável para ler também. Então Maria, também o anjo fala para ela: e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Te envolverá. Ela ficou envolvida, protegida. Ela recebeu esta força do Espírito Santo para poder levar toda a situação até o final. E como se não bastasse, Maria não parou por aí. Ela poderia ter dito: bom, agora o meu filho, depois de ter cumprido toda a missão aqui, agora eu vou para casa. João levou Maria consigo, o discípulo mais novo, para cuidar de Maria. Maria podia gritar por uma aposentadoria: agora eu já fiz tudo. Não. E se nós olharmos em Atos 1 e o início do 2, nós vamos ver que Maria continuou missionária, continuou a obra. Ela se reuniu lá então com os discípulos, e lá aconteceu o Pentecostes. Lá Maria esteve reunida, né, com os apóstolos, e eles rezaram, e lá então nasce praticamente a igreja, porque lá desceu o Espírito Santo sobre eles. Maria foi aquela mulher que deu coragem para aqueles que estavam com medo. Depois da morte de Jesus, eles estavam amedrontados, eles não queriam mais saber de nada, eu acho. Eles não é que não queriam saber, eles nem sabiam mais o que eles queriam, eles estavam com a força esgotada. Mas quando veio o Espírito Santo, ele deu aquele ânimo, aquela força, aquele renovo. E é isso que o Espírito Santo quer fazer nesta noite para nós. Quantas vezes nós chegamos diante desse sacrário? Talvez você veio hoje para esse grupo de oração assim:
cansada de tanta batalha na vida. Quantas vezes a gente percebe no rosto das pessoas, quantas vezes nós chegamos, não temos nem palavra para dizer para Jesus: ó Jesus, eu não aguento mais, já não sei mais o que fazer para mudar a situação. Talvez a tua realidade hoje é essa. Quem sabe você já nem sabe mais quanto acredita, quanto não acredita. Talvez nós ainda somos aqueles que ainda achamos que a esperança é para nós ficarmos esperando a mudança acontecer na nossa vida. Mas a esperança é bom a gente ter, mas não aquela que espera. Jesus quer dizer para você: é hoje que eu quero mudar a sua vida. É hoje que eu quero renovar você. É hoje que Jesus quer tirar do nosso coração aquele esgotamento. Talvez nós estamos até cansados, esgotados. O mundo não tem proporcionado para nós essa esperança mais. Nele nós não encontramos, só encontramos tropeço muitas vezes, porque cada vez que a gente assiste uma televisão, cada vez que os nossos filhos voltam da escola, voltam contando coisas horripilantes, né? Talvez não esteja tão ruim para você quanto eu estou falando agora, mas eu não sei. Mas eu só sei dizer que com a força do Espírito Santo, todas as coisas podem ser mudadas. E nós percebemos neste Evangelho o impossível aconteceu. E se nós lermos para diante aqui em Lucas 1, aqui diz assim, né? Que a Deus nada é impossível. Nada. Sabe o que é nada? Não tem mais espaço para dizer que quase tudo. Não, nada é impossível para Deus. Por isso nós precisamos deixar que o Espírito Santo renove em nós. Pedirmos este Pentecostes, como Maria esteve reunida com os apóstolos e rezaram, acreditaram, e o Espírito Santo agiu. E vejam que nós sabemos, quantas vezes vocês já escutaram aqui na pregação da palavra, quantas vezes vocês já escutaram, né, outros, os sacerdotes falarem, outros pregadores, né, sobre como terminaram esses apóstolos, né? Como terminou Pedro, né? Morto de cabeça para baixo, André morto em forma de cruz, né? Então, a esposa de Pedro também, ela foi martirizada. Nós sabemos, quanta coisa nós sabemos, né? Que eles não terminaram assim, milionários, não terminaram, mas eles não se incomodaram com o fim. Eles queriam estar assim, estar como Jesus no final das suas vidas, entregando suas vidas realmente para Deus. Veja, meu irmão, uma das coisas que o Espírito Santo precisa nos libertar é do medo. O medo atrapalha muito a nossa vida. O medo faz com que a gente não acredite nesse impossível do Senhor na nossa vida. E às vezes esse medo desse mundo que está, porque nós não precisamos nem pregar sobre o pecado e nem sobre o problema que o mundo está vivendo. Quase não precisa falar disso tudo. Mas às vezes a gente passa a se angustiar tanto, pensando como vai ser amanhã, como vão crescer os nossos filhos. É preocupante, A gente às vezes até passa pela cabeça: será que como as coisas vão? Será que a igreja não vai sucumbir? Não. Jesus falou para Pedro, quando ele entregou as chaves, né, que as forças do inferno não prevalecerão, porque tem o Espírito Santo. E se você, se eu, se nós clamarmos esse novo Pentecostes, o mundo pode ser transformado. Às vezes nós reclamamos bastante, mas nós temos que pôr uma pergunta diante da nossa reclamação: o que é que você está fazendo para mudar a situação? O que é que nós estamos fazendo? Será que nós vamos, sem o Espírito Santo, nós vamos longe?
Não. Com o Espírito Santo é possível mudar, sim. É possível mudar todas as coisas. É possível mudar o mundo, sim. Com o Espírito Santo é possível que a nossa igreja possa clamar, rezar com acreditando que Deus tudo pode mudar. Ora, sem o Espírito Santo não temos força de rezar, nem por nós, nem por outra pessoa, nem pelo nosso problema dentro da nossa casa, nem pelo problema do vizinho, tanto mais pelo mundo inteiro. Mas se hoje aqui nós que estamos reunidos numa grande quantidade de pessoas, se nós clamarmos, fizermos este Pentecostes, deixarmos ele acontecer nas nossas vidas, nós vamos conseguir das pequenas coisas permitir a mudança do Senhor nas nossas vidas. Cada um que está aqui tem um desejo no coração. Você quer que mude alguma coisa na sua vida? Sim ou não? Sim, eu também quero. Você quer mudar? Você tem força, já experimentou mudar algumas coisas? Sim. Mas quantas coisas nós não conseguimos, né? Quantas coisas nós fomos até uma altura, estaca zero, né? Que foi assim. Quantas vezes? Às vezes as pessoas dizem assim: mas eu estou lutando tanto por essa situação, mas eu já fui até uma altura e não consegui. Mas com a força do Espírito Santo, nós podemos ver a vitória de Jesus em nossa vida. Nós podemos nos espelhar em Maria. Maria, com seu sim, Maria acreditou desta força que vinha do alto, e é por isso que Maria foi até o fim, porque não foi fácil para Maria, se fosse só pelo humano dela, mas Maria acreditou. E Maria tinha uma coisa muito linda que todos que escrevem de Maria escrevem isso, ressaltam uma característica de Maria. Maria era a mãe do silêncio. Quantas vezes esta falta de silêncio no nosso coração, não aquele silêncio de a gente desligar tudo muitas vezes e se mudar lá no meio do mato, ficar lá, não é deste silêncio que eu estou falando, mas é silenciar o nosso coração diante de uma turbulência, diante muitas vezes de uma calúnia, diante de uma perseguição. É silenciar diante de uma situação que pode soprar o fogo, não do amor, mas da discórdia, propagar o pecado. Quantas vezes nós temos levado a perder a obra de Deus por causa da falta do nosso silêncio? Quantas desuniões nós temos propagado neste mundo porque nós não nos espelhamos no silêncio de Maria? Vejam que a Bíblia não escreve muito sobre Maria, não escreve tanto, mas o que escreve sobre Maria aqui é muito forte, é muito poderoso, porque Maria não quis aparecer. Poucas coisas que Maria falou, se nós colocarmos em prática, se nós lembrarmos das bodas de Caná, naquele casamento onde Maria estava servindo, Maria disse para os servos: enchei as talhas de água, fazei tudo o que ele vos disser. E eles obedeceram. Ela foi e falou. Eles foram lá, encheram aquelas talhas, que acho que não era fácil, não tinha torneira para encher, né? Tinha que puxar, né? E o serviço. Ela disse: fazei tudo o que ele vos disser. E o que Jesus nos diz? Ele diz tanta coisa para nós. Ele diz para nós sobre o amor, que Ele nos ama. Ele nos fala sobre perdão.
Jesus fala muita coisa. E Maria, ela quer que nós obedeçamos, fazendo tudo o que Ele vos disser. Então as coisas que Maria falou são coisas fortes para nós, para termos esse caminho que nos leva à salvação. E hoje nós precisamos então fazer como Maria: rezar, orar com outro jeito, cheios do Espírito Santo, para que esta força que venha do alto transforme desta oração pela qual nós vamos fazer em realidade. Se for da vontade de Deus, você que veio para ser transformada, a sua vida, a sua família, a sua saúde, a sua situação, talvez transformar o seu jeito de ser, o meu jeito de ser. Talvez nós precisamos hoje também pedir que o Espírito Santo nos dê a graça do silêncio de Maria. Às vezes as palavras em certos momentos não vão adiantar nada. E nós sabemos que nem Jesus foi privado de tentações. Nós somos tentados para pecar. Nós somos tentados para falar mal dos outros. Nós somos tentados para enxergar a vida dos outros. Nós somos tentados para separar a família dos outros. Nós somos tentados para ter preguiça. Jesus foi tentado no deserto pelo demônio para transformar a pedra em pão, se ele realmente era filho de Deus. E como nós somos também filhos de Deus, nós não vamos deixar de ser tentados, mas com a força, com a graça do Espírito Santo, nós teremos força para nós vencermos as tentações. Ora, o pecado não é somente aquilo que ressalta, que todo mundo enxerga, que todo mundo sabe que está sendo julgado, mas grandes pecados destroem a vida dos outros pelos maus pensamentos, pela fofoca. Quanto pecado destrói a nossa vida e a vida do nosso próximo. Quanto silêncio poderia acudir, quantas situações. Quando alguém está nervoso, a gente também quer falar a nossa parte, e a gente incendeia o fogo da raiva, do ódio. Só o Espírito Santo pode nos dar o equilíbrio para vivermos essa vida em santidade. Só o Espírito Santo pode colocar no nosso coração o desejo de sermos santos. É muito escândalo para muitas pessoas quando ouvem falar de ser santos. Tem gente que acha que santo é só aquele que está no altar. Não, santidade é a busca diária, e sem Espírito Santo ela é impossível. Feche seus olhos agora. Vai colocando para Jesus nesta noite o que você veio buscar. Talvez hoje, além das curas físicas, você precisa de uma cura espiritual, uma libertação da família. Talvez nós precisamos dessa temperança que o Espírito Santo nos dê. Talvez nós agimos tão destemperados com as pessoas, com a nossa família, com os nossos filhos, no nosso trabalho, e temos tirado a paz de muitas pessoas. Ou talvez convivemos com pessoas que tiram a nossa paz, e é preciso clamar ao Espírito Santo nesta noite, para que nos dê sabedoria, nos dê alegria, força, um renovo na nossa vida. Vai pedindo tudo isso para o Senhor, além desta cura física que você veio buscar. Você, mulher que veio buscar esta cura dos rins, já vai acreditando que o Senhor está te concedendo. Você, mãe, você, pai, que está aqui, que está pedindo que o Espírito Santo entre na sua casa,
pedindo pelos teus filhos. Convida intensamente que o Espírito Santo visite. Vai pensando nos teus filhos, na tua família, seja onde eles estão, o lugar que eles estejam.